Mateus capítulo de número 14, versículo de número 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Deixa eu conversar com vocês sobre esta missão aqui. Existem algumas necessidades a serem supridas, existem alguns recursos que são necessários para que uma obra como essa, uma missão como essa, ela seja realizada. Eu quero, se der tempo, destacar 4 pontos que foram extremamente necessários para que esta missão aqui fosse realizada. 4 pontos. E é lógico que eu estou chamando de missão. Missão. Por que missão? Porque graças a esse trabalho realizado, uma multidão de cerca de 5.000 homens, fora crianças, fora as mulheres. Então vamos botar aí mais, no mínimo, multiplicar por 3, isso é no mínimo mesmo, que naquela época não se tinha um filho, né? Então vamos ser generosos aí, multiplicar por 4. Por causa desse trabalho, por causa desta realização, cerca de 20.000 pessoas. Eu falei quantas pessoas? 20.000 pessoas tiveram as suas necessidades supridas e foram livres de uma possível morte. De uma possível morte. Porque, como disse os discípulos, o sol já vem declinando, o lugar é ermo, portanto não tem comércio, não tem aonde se prover de alimento, e dado a distância até a próxima cidade, é possível que este povo
indo pelo caminho, caia desfalecido e não tendo quem ajudar, eles morram. Essa era a preocupação dos discípulos. Então, veja, havia um risco iminente, existia um perigo factual. Aquele povo podia perecer. Lembrando que aquele povo é o cair da tarde, mas eles estão com o Senhor Jesus desde a manhã. Eles estão com Jesus, seguindo Jesus já há algumas horas. Então, como é manhã, é deserto, sol causticante, fadiga, portanto cansaço, o perigo de alguns desfalecerem no caminho e perecerem era real. Os discípulos não estavam colocando dificuldade, eles não estavam tipo assim: Senhor, acaba aí com esse culto, porque eu já estou enfadado, eu estou cheio e tal. Não, eles estavam preocupados, e eles estavam certos. Então, graças esta missão, esta obra realizada, uma multidão foi suprida e livre da morte. Diga, livre da morte. Portanto, a missão é um trabalho realizado para que vidas que estão perecendo sejam livres da morte, e não é qualquer morte, é da morte eterna. Sejam livres das consequências do pecado, e a consequência maior é uma eternidade num lugar de dor, de sofrimento, impossibilitado de se voltar para Deus, portanto distante de Deus, num lugar de sofrimento, a segunda morte, o lago de fogo, o inferno. Acorda aí o vaso, chega que está com a boca aberta. Irmão, esse negócio aí, eu vi outros irmãos ali meio com sono, eu estou falando muito devagar, eu preciso dar uns gritos aí para os irmãos dar uma acordada. Então, por favor, preste atenção. Estou falando de algo muito importante. Preste atenção, estou falando de algo muito importante. Eu estou falando de um trabalho que vai livrar vidas de uma eternidade no sofrimento eterno. Então, dada a importância, dedique atenção. Amém? Porque quem vai livrar essas vidas é Deus. Quem vai realizar esta missão é Deus, através de mim e através de você. Então você não pode dormir, você não pode ficar desatento, você não pode se distrair diante desse chamado. Vidas vão ser livres do inferno por causa desta missão que vai ser cumprida. E vai ser através de mim e você. 4 pontos. 4 pontos. Veja. Primeiro ponto, eu quero começar com a intercessão, a oração de Jesus. Quer saber? Vamos começar pela provisão. O povo estava com fome. Versículo de número 16.
Versículo de número 15: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Ou 2 peixes, melhor dizendo. Veja, o primeiro ponto que eu quero destacar é que houve uma provisão. E a provisão aqui era de pão mesmo. Não é nada de espiritual, por enquanto não. É material mesmo. Aquele povo estava com fome e eles precisavam de alimento. A missão é feita por provisão. A missão é feita por um sustento financeiro. E assim, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode fazer chover ouro, Ele pode fazer chover prata. E se Ele fizesse um negócio desse, que Ele fizesse tipo as gotas, não ia ser gota, né? São tipo desse tamanho, para caindo assim na cabeça dos gananciosos matar tudinho, ou dos avarentos matar logo tudinho. Brincadeiras à parte, Deus, Ele pode prover, porque Ele é o dono, Ele traz do nada a existência, tudo. Ele fez assim para criar os céus e a terra. Mas Deus, Ele escolheu prover o sustento para que a missão fosse realizada através dos que foram alcançados também. Portanto, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles são agora comissionados por Deus para contribuírem para que outros sejam alcançados. A provisão, ela é material, ela é necessária e é material. Ou seja, tem que haver alguém. João, ele dá o nome do rapaz, ele diz que é um rapaz, falando da mesma missão ou do mesmo evento, em João capítulo de número 5. Perdão, João capítulo de número 6, versículo de número 9, está escrito: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então veja, João faz questão de registrar que aquele recurso necessário para que o milagre da multiplicação acontecesse e os famintos fossem saciados, houve alguém que dispôs o recurso. E esse alguém, detalhe, era um jovem e de humilde, um jovem que era simples, que era humilde financeiramente. Por isso era pães de cevada, não era nem de trigo, era cevada. E o pão de cevada era característica das pessoas mais humildes, que não tinham como comprar o trigo, e aí comprava a cevada, que era de menor valor. Isso nos traz que ensino? O ensino de que para ser um provedor, ser alguém que ajuda nos recursos para a obra ser realizada, para a missão ser cumprida, não precisa ser alguém abastado, alguém com muitos recursos que vai dar grandes somas. Aqui está um rapaz que compartilha, melhor não, ele não compartilha, ele entrega o que seria o seu lanche, mas é o que ele tem. Ele não tem muito, mas o que ele tem, ele dispõe. E ao dispor o que ele tem, sendo pouco,
um milagre grandioso é realizado. E desde o começo das missões, as missões não é feita com o recurso daqueles que têm muito. É verdade, os que têm muito também contribuem quando se tocam para que foram chamados. Mas na grande maioria é por pessoas como esse rapaz, de origem humilde, mas de coração rico, com poucos recursos materiais, mas de grande riqueza na alma. A obra, ela é feita com recursos financeiros. O próprio Senhor Jesus, quando em missão, ele também foi provido. Lucas capítulo de número 8, versículo 1, diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Ele estava fazendo o quê, meus irmãos? Ele estava cumprindo, ele estava fazendo a missão, sim ou não? Andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Está aqui, ó, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os seus treininhos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. É verdade, você não vê Jesus pedindo, me dê uma oferta missionária, porque ele não precisava pedir. Ele estava cercado e era acompanhado por pessoas cujo coração era grato, porque foram atingidas pelo amor dele, aleluia. Foram libertas, foram curadas, foram salvas, e o coração dessas pessoas transbordavam, e se manifestava esse transbordar no auxílio, na contribuição. Irmão, eu fico admirado como tem crentes hoje em dia que caem na conversa de alguns que se dizem mestres, que se dizem pastores, que se dizem obreiros, mas eles combatem ferrenhamente a contribuição para a obra do Senhor. Esses homens, eles não são de Deus, eles são emissários do diabo. E quem ouve esses homens está ouvindo o próprio diabo. O recurso financeiro é essencial, não tem como fazer a obra se não houver um investimento. Por isso eu faço questão de trazer o próprio exemplo de Jesus. Jesus era um aproveitador, porque as mulheres que foram curadas, que o acompanhavam, contribuíam financeiramente para o sustento dele e dos apóstolos. Há alguém nesse mundo, pelo menos cristão, que chame Jesus de aproveitador? Só se for um desviado, né? Eu queria ler outros textos com vocês. Sabe, irmãos, o evangelho não precisa desses opositores que descredibilizam e que furtam do coração dos que o ouvem
o prazer, a alegria de contribuir. O evangelho precisa de rapazes como esse, que tendo pouco, dispõe a dar o tudo. E nós só estamos falando desse rapaz hoje, porque ele foi convidado a contribuir por uma missão que tinha o objetivo de livrar pessoas de morrerem pelo caminho. E ele disse: sim, eu ajudo. Eu só tenho isso, eu só tenho esses 5 pães de cevada e esses 2 peixinhos. Serve para alguma coisa? Serve. Porque não são as grandes somas que chamam a atenção de Deus, mas o que nós podemos fazer. Se a gente pode dar grandes somas, se a gente não pode dar grandes somas, mas a gente está dando o que pode, isso chama a atenção de Deus. Isso agrada o coração do Senhor. Queria abrir e ler com vocês Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 14. Filipenses capítulo 4, versículo de número 14. As missões, eu estou em qual ponto? Estou no ponto em que estou afirmando, as missões é feita pelas mãos dos que contribuem. As missões é feita pelo quê? Pelas mãos dos que contribuem. E sim, é financeiramente. Porque o enviado, ele precisa do seu sustento, seu e da sua família, se ele tiver. Filipenses capítulo 4, versículo de número 14. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Paulo está agradecendo à igreja dos Filipenses por ter contribuído, mandando provisão para ele, provisão material para que ele fizesse a obra. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Quando Paulo estava em missões em Tessalônica, ele foi suprido pela ajuda enviada pelos filipenses. Ele está agradecendo. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E ele compara essa disposição ou esta oferta, este recurso financeiro, como uma oferta de aroma agradável e suave, que sobe à presença de Deus, às narinas de Deus. Paulo, ele tem uma peculiaridade. Qual é? Eu percebo, principalmente nesse texto, em outro texto que a gente vai ler, que ele era o tipo de missionário que, quando ele estava fazendo missão, por exemplo, em Fortaleza, ele não se valia, ele não pedia
que os irmãos que ele estava ganhando em Fortaleza sustentassem o ministério dele. Acorda, crente. Todavia, ele recebia das outras igrejas recursos para então fazer a obra aqui. Outras igrejas de outras cidades por onde ele tinha passado e tinha implantado. Aqui, ele diz: quando eu estava em Tessalônica, recebi de vocês. E em outra passagem, por exemplo, em 2 Coríntios 11, abra aí 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 7. A gente vai ler o 7, o 8, o 9. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Ou, de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia, sabe qual era a igreja da Macedônia? Os filipenses, ou perdão, os tessalonicenses. Quando ele esteve entre os tessalonicenses, olha que tremendo, ele recebeu auxílio dos irmãos filipenses. Quando ele esteve em Corinto, ele recebeu a ajuda dos irmãos dos tessalonicenses, Tessalônica. Então, quando ele estava fazendo trabalho numa cidade, ele não... Olha, vocês têm que me sustentar, etc e tal. Digno, obreiro. Não. Mas ele ensinava que isso era necessário. Mas ele recebe de outra igreja. E é interessante esse texto, porque Paulo está sendo, de uma certa forma, desprezado. Ele está... Por que isso está acontecendo? Mas eu queria que vocês entendessem isso. Paulo, ele é alguém que ele trabalhou. Até porque me parece que o sustento que ele recebia não era suficiente em algumas ocasiões. E como ele mesmo disse, ele dava um exemplo para os irmãos. Esses irmãos, olha, trabalhem. Eu trabalho. Mas ele recebia o sustento de outras igrejas, como aqui está bastante claro. Para vos servir, eu recebi salário dos irmãos da Macedônia. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Paulo, assim como o Senhor Jesus, estava entregue à obra. Um chamado ele tinha para fazer missões, e ele precisava, assim como nos dias de hoje, os missionários que estão na obra, eles precisam de uma igreja que supra essa necessidade financeira. Quem está me entendendo? Não é à toa que o apóstolo Paulo, acho que é em 1 Coríntios, capítulo de número 14, deixa eu só tirar a dúvida aqui. Eu já vou, na verdade, citar o texto. Paulo diz que digno é o obreiro do seu salário. Quem vive para o evangelho, viva do evangelho.
Então, para encerrar esse primeiro ponto, também citando as palavras do apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E enviaram, né, assim: vem cá, evangelista, recebe aqui a unção, a autoridade, vai e faz a obra. Não é isso não. Enviada é a igreja que envia, mas sustenta. Amém? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. É preciso ter moços como esse, disposto a dar os pães de cevada e os peixinhos. Segundo, a obra missionária é feita com intercessão, irmãos. Ou seja, a obra missionária, ela é feita por aqueles que oram. Os que são enviados, eles oram, mas eles também são cobertos de oração por aqueles que o enviam. Você está me entendendo, sim ou não? Irmãos, nós não podemos deixar de orar por este casal que foi enviado. E eles são o primeiro casal. Eu creio que é o primeiro de dezenas, vou profetizar, de centenas, que a igreja Manancial vai enviar. Amém? Vixe, esse amém. Senhor, como disse Leonardo Raveio, se não tiver mais nada que o Senhor possa fazer para mudar o nosso coração, passa de nós, vai lá fora, chama outros, levanta eles, salva, transforma, reveste com teu espírito e usa eles para irem por todo o mundo pregar a tua palavra e povoar o teu reino, os céus, com vidas convertidas. Que seja assim. Se eu e você não quisermos, que Ele nos deixe de lado, que Ele salve outros e coloque no nosso lugar. Eu sou homem de Deus, eu estou falando algo aqui muito sério. Eu tenho experiência muito negativa com missões. Mas essas experiências negativas, a maior parte dela não é por causa do povo, é por causa da liderança. O povo tem uma parcela de culpa por causa da ignorância. Porque não se instrui nem quer se instruir. As experiências negativas que eu tenho é de obreiros que foram para o campo e passaram fome no campo. E que voltaram humilhados. E quando chegaram aqui, ainda receberam a frase de que eles não foram aprovados. Passaram necessidade no campo. Quando foram enviados para o campo, abriram mão do seu emprego, pegaram o dinheiro das contas, investiram para se manter no campo, porque o que recebia da igreja que enviou era tão pouco que não dava nem para suprir o alimento para eles comerem. E quando acabava aquele dinheiro extra das contas, que iam pedir ajuda à igreja que o enviou, não, meu filho, o que a gente tem é isso. Ora aí para Deus vai prover.
Não, não, não. O meio que Deus escolheu para prover foi através da sua igreja. Eu tenho experiências negativas. Eu vi obreiros passar fome com a sua família. Eu não quero que isso aconteça na nossa igreja. Então vocês precisam ouvir essa palavra. Vocês precisam ser conscientizados que Deus nos entregou essa responsabilidade. Mas é mais do que uma responsabilidade. Isso daqui é uma honra, um privilégio. Amém? Nosso missionário não tem que passar fome. Não tem que andar mal vestido. A preocupação dele não tem que ser, Senhor, o que é que eu vou comer amanhã? Ou como eu vou me vestir, porque meu sapato está furado, minha camisa está rasgada. Porque eu fui enviado por uma igreja que acredita que os missionários têm que sofrer desta maneira. Isso não está escrito. Isso parte de uma igreja ignorante quanto à sua responsabilidade. A obra, as missões são feitas por orações, por intercessões, irmãos. Jesus, ele levantou o pão aos céus. Ele orou, ele abençoou. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, eu queria fazer essa leitura com você. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18. Se não me falha a memória. Ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Súplica de novo, um tipo de oração, por todos os santos. Agora preste atenção no 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Efésios, ele fala da armadura de Deus, de como os irmãos devem estar equipados, portanto preparados para resistir nos dias maus, resistir às ciladas do inimigo. Mas ele complementa dizendo que os irmãos têm que orar e têm que vigiar, têm que orar. E ele diz, incluindo orações por mim, para que eu continue, eu estou parafraseando, eu continue sendo ousado, pregando a palavra de Deus, cumprindo, portanto, o meu ministério. Paulo, ele recorre à igreja para que a igreja faça o que é chamado de intercessões. O que é intercessões? Intercessões são orações feitas por outrem. Quando a gente, todas as vezes que nós estamos orando por outra pessoa, que não seja por nós, por nossas causas, mas por outros, se chama intercessão. E as missões, elas são feitas por intercessões. Só que a intercessão é feita por seres humanos.
é feita por crente, é feita por salvos que se colocam diante de Deus e pedem favor dos outros. O que eu estou dizendo aqui, nós precisamos levantar altares de intercessão, interceder diariamente em favor do evangelista Antônio Carlos e a sua esposa, a irmã Mônica, que está lá em Beberibe. Nós precisamos interceder por esses irmãos que vão agora no dia 29, que vão no dia 13 e que vão em janeiro, e se Jesus não voltar, vão em fevereiro. Ou seja, a obra de Deus é para ser coberta por intercessões. Intercessões é feita por quem? É feita pelo pastor, é feita pela ovelha, é feita pelo obreiro, é feita pelo membro, é feita por nós. Portanto, nós precisamos entender que agora isso vai fazer parte do nosso viver como crentes, como igreja. Nós vamos ter que incluir isto nas nossas orações. Se nós não intercedermos pelos missionários, nós vamos deixar de estar cobrindo eles, e de alguma forma nós vamos estar abandonando eles. Se a gente não contribuir financeiramente, nós estamos abandonando financeiramente. Se nós não revestirmos, cobrirmos eles de oração, nós vamos estar abandonando eles espiritualmente. Qual a importância de eu estar falando isso? É porque no normal, no dia a dia, nós somos tão afetados pelo ambiente que estamos, pelo cotidiano, que nós nos colocamos para orar, e quando nos colocamos, por aquilo que nos afeta, por aquilo que nos preocupa, por aquilo que atrai a nossa atenção. E a gente acaba se esquecendo que tem vidas que foram enviadas por nós. E eles precisam da nossa intercessão. Quem todos os dias está orando pelo evangelista? Quem todos os dias está orando pelo evangelista? Levante a mão. Está vendo? É isso. Quem estava aqui na frente, mais umas 5 pessoas levantaram a mão. Aí tu ainda fica com sono nessa palavra. Eu não tenho como não dizer que ou ela não é interessante para você, ou o diabo está sendo mais eficaz. O Senhor Jesus, Ele disse que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que Ele faça o quê? Ele levante ceifeiros. O rogar era o quê, irmão? O rogar é o quê? O que é rogar? É pedir, é pedir. Ceifeiro, seara, é aquele que trabalha na obra, sim ou não? Então nós devemos pedir a Deus, Senhor, levanta. E quando Deus levanta, nós devemos fazer o que Paulo pediu aqui à igreja dos Efésios: orem por mim. Orem por mim para que eu continue fazendo a obra. Orem por mim para que eu continue sendo ousado. Porque ser missionário não é fácil. Um desavisado vai dizer: tem sustento garantido, passa o dia sem fazer nada. O missionário, ele lida diretamente com o descaso. Você pensa que é fácil? Você está todos os dias indo a um lugar, se propondo a pregar para pessoas, e pessoas estarem fechando a porta para você e dizer: eu não quero te ouvir.
Você acha que é fácil lidar com o desprezo, com o descaso? Você está orando, você está jejuando para que essa pessoa seja salva, e quando você vai até ela, tem uns que riem, escarnecem, zombam. Fora isso, tem a ação maligna que vai trabalhar, o diabo vai trabalhar diuturnamente para lhe entristecer, para te roubar o ânimo, as forças, a disposição. Existe uma ação maligna que a gente não vê, mas a gente sente quem está à frente da obra. Diga lá ao Senhor Jesus que quando estava no Getsêmani, a pressão foi tão grande, que ele suou, e o sangue se misturou com o suor. Não, mas ele estava sentindo o que havia de passar, as dores. Ele estava também pensando no pior, que era ele carregar o pecado, ele sendo santo, sendo contaminado, por assim dizer, pelo pecado da humanidade. Isso sim, é verdade. Isso daí foi o que mais agravou. Mas você acha que não tinha demônios ali? Muitos, quem sabe o inferno todo pressionando Jesus para que ele negasse a cruz. Desiste, olha o que você vai sofrer, vale a pena. É isso. Tanto é verdade, porque era o que se ouvia na boca das pessoas que viam ele crucificado. Salvou a muitos, não consegue salvar a si mesmo. Desce da cruz, é o Cristo. Isso era o diabo falando na boca das pessoas. Mas o diabo com certeza gritou aos ouvidos de Jesus quando ele estava no Getsêmani. Existem lutas espirituais que um crente comum, um crente que vem no domingo, um crente que vem na semana, um dia na semana, ele não passa. Porque a contribuição dele para o reino é tão mínima que o diabo diz: isso daí, vamos deixar ele assim, depois a gente chega nele aqui, mas vamos focar logo nesse daqui, porque a contribuição, o dano que ele está provocando a nós e ao inferno é bem maior. Então vamos focar, vamos dedicar as nossas forças e investimento nesse daqui. É isso que acontece. Para resistir às pressões, para resistir essas ações malignas, para continuar firme em meio aos desprezos, ao descaso, o missionário ele precisa estar coberto de oração. Porque tem dias que ele chega para orar e ele não consegue falar nada. Mas se tem uma igreja intercedendo por ele, a visão que eu tenho nesse exemplo é como se um missionário chegasse diante de Deus e se prostrasse, e ele está tão exausto da luta espiritual que ele não tem palavras. Ele fica calado em silêncio na presença do Eterno. Mas ao redor dele tem uma igreja de pé. Senhor, fortalece teu filho. Senhor, usa teu filho. Senhor, dá resistência a teu filho. Senhor, sê com ele. Aí ele levanta daquela oração que ele não falou nada, cheio de vigor e força. Ele não sabe porque Deus o respondeu, visto que ele nem orou. Ele não sabe, mas o que aconteceu é que diante dos céus estava a igreja, aleluia, pedindo e clamando por ele. Deixa eu dar um testemunho aqui, irmãos. Teve um período aqui nessa igreja que eu estava passando por esses embates espirituais. E é algo tão difícil de explicar, porque a gente não sabe
não sabe por que a gente está tão desanimado, tão abatido, mesmo conhecendo, mesmo sabendo o que se deve fazer nessa circunstância, mas o saber não está alinhado com o fazer. O saber não está acompanhado do poder. E a gente sabe, mas não tem o poder para fazer. E a gente fica tipo como um morto-vivo, dirigindo os cultos, frequentando os ambientes, ainda à frente, mas oração, jejum, meditação na palavra, é difícil. E eu passei por um período desse. Mas Deus é bom. Louvai ao Senhor. Salmo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nesse período, a gente não compartilha com ninguém, porque afinal, como é que o pastor vai falar que ele não está conseguindo orar, não está conseguindo jejuar, não está conseguindo meditar nas escrituras, que ele está morrendo? E quem a gente vai dizer isso para os outros? Como é que a gente vai dizer isso para o crente, que o crente no normal é isso que ele vive? Ora, se o pastor é assim, então está de boa. É normal o que está acontecendo comigo. Não é normal. Nesse tempo, Deus, e que isso seja reforçado, para que a glória vá para Ele. Deus suscitou o coração da minha esposa e juntamente com ela, da Alexandrina. Portanto, a diaconisa e a obreira Alexandrina. E nesse tempo elas oravam aqui. Às vezes só as duas, às vezes só uma. E eu sei que das principais causas de oração era por mim. Aviva teu servo, Senhor. Renova teu servo, Senhor. Aviva teu servo, Senhor. Renova teu servo. E essas orações, elas me sustentaram nesse período. Essas intercessões me sustentaram nesse período. Até que de novo as minhas forças fossem recobradas, eu pudesse novamente caminhar com os meus pés, porque nesse tempo eu estava sendo carregado. Eu não tenho vergonha de dizer. Espiritualmente eu estava sendo carregado. Pastor, eu também orei por você, pastor. Amém. Continue orando. Mas elas estavam aqui todos os dias, sem falta. Todos os dias. Todos os dias. Portanto, se o pastor Josimar está de pé hoje, é porque antes Deus colocou de pé na presença dele 2 intercessoras para me cobrirem de oração. Quem está me entendendo? As mãos dos que contribuem e os joelhos de quem ora. Sabe o que eu quero ensinar à igreja? A igreja não tem que ter um departamento de missões, de intercessão. A igreja tem que ser intercessora.
o dever de interceder não é de alguns crentes, é de todos. Você vê algum ministério de intercessão na igreja? Tem o de ganhar almas, o evangelista. Tem o de implantar a igreja, o apóstolo. Tem o de ensinar, o mestre. Tem o de pastorear, o pastor. E o de intercessão? A igreja. Paulo não fala aos Efésios: ei, a equipe aí de intercessão, peça para ela interceder por mim, para que eu continue pregando, fazendo as missões. Não, ele disse: igreja, intercedam por mim. Igreja, intercedam por mim. Então, meu irmão, se o diabo chegar no teu ouvido e dizer assim: ainda bem que tem a diaconisa e a Alexandrina quem dá hora, ainda bem que tem o irmão Nonato, o obreiro Nonato, o presbítero Nonato, o irmão Joaci, o obreiro Joaci, tem mais uns irmãos que oram aí da turma de intercessão, o missionário já está coberto. Não, não, não. Eles estão fazendo o que todos nós devemos fazer. Você pode ficar de pé? Em terceiro lugar, a missão é realizada por quem? Pelos pés dos que vão. Aleluia. Jesus disse: ide. E para quem ele falou ide? Para os seus discípulos. Tem discípulos do Senhor Jesus aqui? Significa dizer que os teus pés santos, são para ir. Uou! Não é para ficar. Se você é discípulo do Senhor Jesus, você não tem escolha: eu não quero, eu não vou. Não, é para você ir também. E graças a Deus que nós somos uma igreja pequena. Aleluia. Ou seja, toda força é bem-vinda. Não tem força sobrando aqui. Tem força, na verdade, faltando. Significa dizer que você também tem a responsabilidade de ir. Aleluia. Essa obra não é para o pastor apenas, para o ministério de louvor ou para o servir. Essa obra é para todos nós. Essa obra não é só para o evangelista que lá já está, não. Essa obra é para todos nós. Aleluia. Portanto, é para ter crente assim: eu não vou nessa eu vou só contribuir, eu vou só orar, mas na próxima eu vou contribuir, eu vou orar e eu vou estar lá. Aleluia. Amém. Eu quero encerrar lendo em Marcos, capítulo 16, que fala da grande comissão. Quando o Senhor Jesus disse: ide, no versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bem, nós já sabemos que esse ide não é para alguns, é para todos, porque a missão se faz com os pés dos que vão.
Estes sinais hão de acompanhar. E no versículo de número 19 diz assim: de fato, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles partindo, eles, os que ouviram o ide do Senhor, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Uou, você já imaginou isso? Deus cooperando conosco. Aleluia! A missão é feita pelas mãos dos que contribuem, pelos joelhos dos que intercedem, pelos pés dos que vão e pela mão poderosa do Senhor que é sobre esses e que Deus usa. Aleluia! Portanto, pelo poder de Deus, irmãos, existe a parte que é de Deus e Ele a cumprirá. Aleluia! Revestindo a sua igreja com poder, usando a sua igreja com sinais e prodígio, libertando os cativos, curando os enfermos, salvando os perdidos. A parte que lhe cabe Ele fará. Agora existe a parte que cabe a nós, e a parte que cabe a nós é usar bem os recursos financeiros, é nos colocar diante dEle em oração, e em terceiro lugar, dispor a nossa alma para ir. Aleluia, você está entendendo? Feche os teus olhos. Não deixe essa obra ser feita por alguns. Não deixe esta obra ser feita por alguns. Não coloque esta obra à parte do teu coração, de lado do teu coração. Entenda que Deus tem chamado você também. Você não está nesta igreja porque você escolheu estar. Você está nesta igreja que foi incumbida desta missão porque você foi trazido por Deus, porque Deus te salvou aqui, ou porque Deus te trouxe para cá. Portanto, você está debaixo de uma vontade divina, uma direção divina, e você está, portanto, aleluia, para ser por Ele usado nesta obra, nesta missão que Ele tem confiado esta igreja. Aleluia, entenda isso. Há um plano maior do que o teu, há um plano maior do que o teu, há um plano maior do que o teu. É o plano de Deus para esta igreja, a qual você faz parte. Sakaya selete okoma nagai idirias enenio manabas entiakamasio. Eu quero orar com a igreja. Eu quero orar com a igreja. Com a igreja Manancial. Portanto, eu quero te convidar para nós ficarmos mais perto.